E aí, galera, firmeza, firmeza, firmeza. Então, nós vamos iniciar agora as nossas aulas de filosofia. Vocês acompanhem aí, já tem as questões também, né? Que vocês já podem treinar questões. Sempre estou colocando umas 3, 4 questões da UEMA relacionados a este assunto. E agora nós vamos começar a nossa maratona de filosofia. Quando a gente fala de filosofia para a UEMA, é uma prova bem temática, tá? Bem temática, porque tem alguns temas que são bem específicos, né? Tipo, a teoria do conhecimento, política, ética, lógica, essas paradinhas aí. E nós vamos ter uma aula para cada um desses temas aí bem aprofundado, tá? Por quê? Porque não é só entender o que é ética, por exemplo. É entender ética em toda a história da filosofia. Como todos os pensadores, né, da filosofia que eles falaram sobre ética, né? Então nós vamos ver ética e ver todo aquele roteiro da, da história da filosofia, tá bom? Lá, ética para Platão, ética para Aristóteles. A mesma coisa vamos fazer em política, né? Vamos pegar a teoria de política e ver como que os pensadores, né, refletiram sobre política, a lógica, tal. Bom, então o que nós vamos ver hoje, né? A filosofia, nós vamos entender o que é filosofia. E a parte do edital que fala lá, que é dessa aula 1, eu só inverti a ordem do edital de vocês. Não tá o primeiro tópico, tá? Porque primeiro nós temos que fazer uma noção do que seria a filosofia, né? A história da filosofia. Aí depois que a gente vai para os temas da filosofia, que começa com conhecimento, se não me engano, aí no edital, tá bom? Mas é baseado nesse edital da UEMA. A primeira parte é a atitude filosófica, né? Como teoria crítica, responder, na verdade, o que é filosofia, a atitude filosófica, a origem da filosofia e os principais períodos da filosofia. Só que, presta atenção, aí o cara pensa que isso aqui é pouca coisa, né? Quando fala assim, principais períodos da filosofia. Maluco, isso aqui é toda a filosofia. Ou seja, nós temos que ter uma noção básica de toda a história da filosofia. Desde a filosofia grega até a filosofia contemporânea. Aí vem todos aqueles filósofos. Claro que hoje nós não vamos falar de todos esses períodos, é por isso que essa parte do edital eu vou dividir em duas aulas. Essa aula falando sobre a atitude filosófica, essas paradinhas aí, a origem da filosofia e a filosofia grega, pegando essa parte, né, de história da filosofia. E a outra aula, eu vou terminar a história da filosofia. Eu vou falar os principais aspectos e sobre os principais pensadores da filosofia medieval, da filosofia moderna e da filosofia contemporânea. Aí a aula 3, nós vamos começar os temas da filosofia, né? Teoria do conhecimento, ética, estética, essas coisas aí, tá bom? Então, bora ficar ligado aí, porque é uma aula bem bacana. Muito bem. E nós vamos começar essa aula respondendo a uma pergunta aqui. Tá? Antes de eu falar sobre a origem da filosofia, nós temos que responder isso aqui. Nós temos que responder o que é filosofia. Tá? Então, aí é a primeira parte. A UEMA já cobrou isso sim, tá bom? E é a parte bem teórica da filosofia. Não é filosofia teórica, né? Mas uma parte até um pouco chatinha, porque a UEMA tem utilizado alguns termos, né, similares. Por exemplo, pegou uma questão da UEMA, pegou uma. Eu não sei se eu coloquei essa questão para vocês. Um texto lá de Carlos Drummond de Andrade, né? Que lá, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Blá, blá. Beleza, aí pergunta, para filosofia, o que seria essa pedra? Para atitude filosófica, o que seria essa pedra? Entende? Então, é isso que a UEMA pode cobrar da gente. E nós vamos entender, né? Vamos entender o que é essa pedra, tá bom? Muito bem. Ó, o que é filosofia, tá? Primeiro, a filosofia, eu não quero que a gente entenda ela como uma, como é que eu posso dizer? Uma disciplina. É uma disciplina porque nós temos que entender a história da filosofia. É uma disciplina porque é acadêmica, não é isso? É acadêmica. Deixa eu até botar esse microfone para cá um pouquinho, ver se fica melhor aqui.
porque é acadêmica, né? Tu tem que estudar aquela historinha todinha lá da filosofia. Beleza. Mas, para responder essa pergunta aqui, nós vamos responder assim, ó. Esse pincel aqui era vermelho. É uma atitude, tá? Então, primeiro, filosofia é uma atitude. Eu estou procurando meu apagador. Não achei. Ixi, Maria. Filosofia é uma atitude. Achei. Uma atitude. Deixa eu organizar aqui melhor aqui. Calma nessa hora. É porque eu posso complementar isso aqui. Atitude. Uma, né? Hoje parece que estou grogue. É uma atitude. Olha só. Crítica. Já está bem no edital de vocês que ele pede para a gente entender o que seria essa questão, essa fundamentação teórica crítica. Por quê? A filosofia é uma atitude crítica, é uma fundamentação, ela é teórica e crítica. Então, essa atitude crítica, ela não é prática, tá? Ela é teórica. Porque pare para pensar, a ciência é prática. Eu faço experimentos. Agora a filosofia não. Essa atitude ela é teórica. E essa atitude é uma atitude crítica. O que seria essa atitude crítica? Essa atitude, na verdade, como, né? Como que eu vou ter, como que eu posso ter uma atitude crítica? Eu posso até complementar isso aqui colocando que é uma atitude crítica frente à realidade. Então, filosofia é uma atitude crítica. Filosofia é uma, coloque aí, é uma reflexão. E essa palavra reflexão, a gente tem que parar e pensar, né? Por quê? Porque a gente confunde. A gente acha que qualquer tipo de pensamento pode ser classificado como reflexão. Só que não. Por quê? Porque o pensamento ele é algo involuntário, né? Você não escolhe pensar. Qualquer coisa pode te levar a um pensamento. Agora, você refletir sobre o que você está pensando, você pensar sobre o que você está pensando, você buscar a raiz do seu pensamento, você colocar aquele pensamento no tribunal e questioná-lo, isso já é uma reflexão, tá? Por isso que é uma reflexão. E essa reflexão, ela é metódica. Essa reflexão é crítica. Vou até colocar aqui para ficar um pouco repetitivo, mas para vocês não esquecerem. Tá? Essa reflexão, ela é racional. Beleza? Essa reflexão aqui, ela é bem profunda. Ó, quando eu falo profunda, seria, eu posso até colocar aqui outra palavrinha, ela pode ser radical, né? Está relacionado com isso. Quando eu falo que é profunda é porque eu busco a raiz daquilo, tá? Então, é uma reflexão. Por quê? Quando eu entendo que filosofia é uma reflexão, eu já começo a associar que nem sempre existiu filosofia. E isso já tem sido questões de vestibulares, né? Que eles perguntam assim, ó, o homem sempre teve uma atitude filosófica? Não. O homem ele começa a ter uma atitude filosófica quando ele começa a ter essa atitude crítica, quando ele começa a refletir sobre a sua realidade, sobre os seus pensamentos, sobre tudo. Ok? Então, não é porque o homem pensa, não é porque o homem desenvolveu o pensamento que surgiu a filosofia. Então, eu posso já falar aqui para vocês que existiu um momento que isso começou a ocorrer aqui no Ocidente, né? Vamos pegar aqui a nossa história filosófica, tá? Então, existe um momento que o homem ele começou a olhar para a realidade
começou a ter uma visão crítica para a realidade e começou a refletir sobre ela, né? E surgiram novas explicações, tá bom? Eles começam a criticar a sua realidade. Eu vou já falar como é que isso aconteceu na Grécia, tá? Que foi o surgimento da filosofia. Então, é uma atitude crítica, é teórica, é uma reflexão, é metódica, é crítica, é racional, é profunda e é radical. São termos que nós podemos encontrar em uma prova, ok? Muito bem. Aí o cara fala assim, professor, então, quando que se inicia a filosofia? Quando? Quando o camarada ele começa a ter uma atitude filosófica. Então, o que deve acontecer com o indivíduo? Vou colocar aqui, início da atitude filosófica. Tá? Quando? Quando? Isso aqui, ó. Pelo espanto ou admiração. Já foi questão de UEMA. Tem matéria de vocês nas questõezinhas que falam isso aí também. Espanto, olha só. Então, quando que o indivíduo inicia a atitude filosófica? Quando ele se espanta frente à realidade. Quando ele começa a admirar, e essa admiração, esse espanto tem um significado, tá? Não vamos pensar espanto como... Não vamos pensar espanto como isso. Esse espanto é voltar o olhar, é ter um novo olhar para a realidade, é admirar a realidade. Então, esse espanto, tá? Esse espanto, essa admiração, é quando o indivíduo ele começa a ter um olhar mais profundo, mais reflexivo para a sua realidade. Tá? É aí que inicia essa atitude filosófica. É em meio que ao espanto frente à realidade. É em meio a essa admiração frente à realidade. É assim que inicia a atitude filosófica. Beleza? Muito bem. Continuemos aqui, continuemos. Eu posso dividir a atitude filosófica em dois momentos. Eu vou colocar para cá, para ficar melhor. Essa primeira parte aqui eu não vou escrever muitos conceitos, tá? No processo lá de história da filosofia e surgimento da filosofia, que a gente vai ter um roteirozinho mais um pouco recheado. Mas é um resumo, né? Então, como nós estamos num processo de revisão para o EMA, também não vou colocar conceito de cada um desses tópicos, né? Um conceito do que é ser metódico, do que é ser crítico. A gente tem a noção, tá de boa, tá bom? A gente não vai ter tempo para isso. Aí nós temos aqui, ó, o início da atitude filosófica. Aí eu vou complementar aqui, ó, a atitude filosófica. Certo? A atitude filosófica, ela tem o primeiro momento e o segundo momento. Ok? Então, na atitude filosófica, eu tenho o primeiro momento e o segundo. Esse primeiro momento aqui é isso aqui, ó. Esse primeiro momento aqui seria esse espanto, tá? Seria esse espanto. Só para a gente entender. O que é admirar-se, né? Primeiro momento é dizer não. É dizer... Só dizer não ao que acho mesmo. Dizer não aos conceitos, dizer não à tradição, dizer não àquela ideia. Então, não é porque aquilo existe, não é porque é assim, porque falam que é assim. Entende? É dizer não. É olhar assim, tem alguma coisa errada. Observe que no primeiro momento já estou começando a dizer não. Eu não estou concordando. É por isso que a filosofia é o quê? Uma atitude crítica. É olhar para a realidade e dizer não. Quando eu faço isso, eu estou iniciando o processo filosófico. Só que eu não vou ficar só no dizer não. O dizer não é o primeiro momento. Deixa eu botar aqui. Esse dizer não é o primeiro momento. O indivíduo agora, ele vai pular
A partir do momento que eu digo não para aquilo, não é assim. Nós vamos já ver aqui como que Sócrates, por exemplo, fez isso, né? O Sócrates, ele ajudava os atenienses a dizer não. Sócrates ajudava os atenienses a se espantar, a admirar frente à realidade e a refletir sobre isso, tá? Para chegar a novas verdades. Então, se o caboclo, primeiro momento, é esse dizer não, nesse segundo momento é isso aqui, ó, é ir em busca. O meu limite aqui do quadro, isso. Ir em busca da verdade. Então, a filosofia, ela vai obedecer essa ordem aqui, tá bom? Isso aqui pode ser cobrado na UEMA. Essas duas etapas da atitude filosófica. Sabe por que pode ser cobrado na UEMA? É porque isso aqui é baseado numa obra, talvez seja a obra aí que o Estado do Maranhão utiliza para os colégios públicos, que é da Marilena Chauí. E cai muito texto dela, cai muita questão relacionada a ela, tá? E ela classifica essa atitude filosófica nesses dois momentos aí, né? Chauí é uma filósofa brasileira, né? Talvez você já conheça um livro dela, ou quem estudou em colégio público no estado do Maranhão, né, teve acesso a esse material, né? Se você não tem, vá na biblioteca da sua escola. Deve ter um por lá, vacilando. Né? Beleza. Então, primeiro momento, espanto, dizer não. E o segundo, ir em busca da verdade. Então, isso é filosofia, tá? Isso é filosofia. Então, filosofia é uma ciência? Não, porque a ciência é prática. Filosofia é uma atitude, se torna uma disciplina quando eu vou estudar a história dessa filosofia. Beleza, beleza. Professor, então, a filosofia teve origem histórica? Teve. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? A origem histórica. A origem histórica. Ok? Então, ó, quando eu digo assim, a filosofia teve uma origem histórica, de cara eu já quero que a gente entenda que, como é que eu posso dizer para vocês? Pode vir algumas questões falando daquilo que eu falei agora há pouco, assim, o homem sempre teve essa atitude filosófica. Não. A filosofia teve origem histórica. E essa origem histórica aqui foi na Grécia clássica, tá? Na Grécia clássica. Quando eu falo Grécia clássica, foi o período clássico da história dos gregos. Ali o século VI antes de Cristo, por aí. Aí o cara fala assim, caraca, professor, porque na Grécia? Se foi na Grécia, então a Grécia ela teve que passar por um momento, por algumas transformações, deve ter algumas características na Grécia que não tinha em outras civilizações, para que o homem pudesse ter uma nova atitude frente à realidade. E é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Por quê? Porque a Grécia ela vai passar por um momento de transformações, tá? Esses camaradas aqui, eles vão passar por um momento de transformação. Transformações. Ó, transformações no campo da política. Eu não sei por que eu fico trocando pincel, né? É que esse aqui parece vermelho, mas não é. E tá tinta preta. Vou colocar esse aqui mesmo. Gostei do bichinho. Transformações políticas. Transformações econômicas. E transformações sociais. Tá? Então, os gregos, no seu período clássico, vocês já viram, né? Sim, lembrando vocês, né, que a UEMA, ela, ela tem feito assim umas questões de vestibular um pouco encabulosas desses anos, porque elas vêm cobrando assim termos sinônimos das coisas, né? Isso é bem chato mesmo. Porque, por exemplo, ela pode substituir a palavra crítica por um sinônimo, ela pode substituir qualquer um desses conceitos aqui por sinônimos, né? Por isso que a gente tem que ler muito, né, para conseguir responder a prova de filosofia com eficiência. Não é isso?
Bem, ó, origem histórica na Grécia clássica. Por quê? Porque a Grécia passou por transformações profundas no campo da política e da tal. Aí o cara fala assim, Deus, não entendi isso aqui não, bicho, ó. Como é que essas transformações vão mudar a mentalidade? Bicho, isso é óbvio, óbvio. É óbvio que uma sociedade que passa por um processo de transformação, eles vão ter uma nova visão de mundo. Então, são fatores, isso aqui tudo, ó, transformações políticas, econômicas e sociais, são fatores externos que contribuíram para a mudança de mentalidade do indivíduo. Não é não? Nós não mudamos a nossa mentalidade quando a sociedade passa por transformações. Então, surge uma nova forma de ver o mundo. Então, essas transformações aqui, políticas, transformações econômicas e transformações sociais, surgiram, contribuíram para uma nova forma de compreender a realidade. Ou seja, ficou aqui para baixo, né? É, uma nova forma, deixa eu fazer bonitinho aqui para vocês. Transformações políticas, econômicas e sociais, né? Se vai ficar bagunçado, vocês vão entender. Surge uma nova visão, pronto, de mundo. Aí tu para e pensa, olha para cá, ó, esses conceitos aqui, né? Ou seja, essas transformações contribuíram para quê? Para esse primeiro momento, para esse espanto frente à realidade. Esses fatores, essa nova realidade, contribuiu para esse primeiro momento, essa admiração, voltar o olhar para aspectos que existem ali. E fazer o quê? Refletir sobre eles, refletir criticamente, teoricamente sobre aquilo. Entende? Então, é nesse momento, desse contexto aqui, que surge essa nova visão de mundo. Agora, é uma visão de mundo voltado para o logos, para a racionalidade. Eu vou já colocar aqui para vocês, né? O que seria então essa antiga forma de compreender, de ver o mundo, né? E o que seria agora essa nova forma de ver o mundo, essa nova visão de mundo, essa visão de logos, né? Essa linguagem do logos. Então, o que ela vai substituir? Mas antes da gente ir para frente, vamos observar bem aqui de novo, ó. Observar esse esquema aqui. Então, transformações políticas, né? Aí tu pergunta assim, Deidson, o que aconteceu politicamente, né, para que mudasse a sociedade? A democracia, né? Um grande exemplo, a democracia que os gregos criaram ali, os atenienses especificando, né? Ah, mas o que isso tem a ver com filosofia? Sim, a democracia desenvolveu o discurso do homem, desenvolveu a racionalidade do homem, desenvolveu uma linguagem mais bem elaborada, né? Que aí entre os sofistas, vou já falar deles. E outra coisa, antes, se os gregos quisessem ir para uma guerra ou tomar qualquer decisão da cidade, eles consultavam os deuses. Agora, com a democracia, eles não precisam mais consultar os deuses, tá ligado? Então, eles mesmos resolvem as coisas. Então, para que os deuses? Observe, a antiga forma de ver o mundo, onde os deuses agiam em tudo, começa a ser modificada. Porque agora não são mais os deuses que estão tomando as decisões. Tá ligado? Isso no campo da política. Economicamente, falando aqui, quais são os fatores econômicos, né, que contribuíram para o surgimento da filosofia? Bicho, isso é questão clássica, tá? Fatores históricos para o surgimento da filosofia. Eu vou especificar para vocês esses fatores aqui, né? Delimitando. Cada um deles. Fatores econômicos. Tá econômicas aqui, né? Foi mal. Fatores econômicos. Viagens marítimas, né? Comércio. As viagens marítimas foram muito importantes. Por quê? Porque houve um intercâmbio entre as culturas, tá? Teve um intercâmbio cultural. E o homem grego agora ele começou a se deparar com visões de mundo diferentes. Isso gera um espanto, né? Não é cabuloso quando você tem uma opinião, você acha que é só aquilo e você começa
a entrar em contato com outras pessoas que têm uma opinião diferente, parece que aquilo que tu acreditava não é a verdade absoluta, não é isso que acontece? Tu, rapaz, pois eu nunca tinha visto por esse lado aí. Entende? Que essas viagens marítimas gerou um intercâmbio entre a galera, tá certo? E fatores sociais, né? Escravismo, muito importante o escravismo. O escravismo, por quê? Porque ele vai dar ao homem livre um ócio, né? Esse ócio seria esse tempo livre para se dedicar a outras atividades, principalmente a atividade reflexiva. Então, o cara não vai estar inserido em atividades econômicas porque ele vai ter escravo para tudo. E ele vai ter esse tempo para se dedicar à atividade reflexiva. Então, o escravismo ele foi tão importante para o surgimento da filosofia como da própria democracia, né? Por quê? Porque para um homem livre participar lá na Ágora, ele tinha que ter escravo para tudo, tá bom? Então, fatores sociais, eu poderia citar escravismo, um processo de urbanização ali da Grécia, crescimento demográfico, são vários fatores. Aí tem aqueles fatores que são bem chatinhos, que a gente pensa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Deixa eu ver se daqui, né? Que eu poderia colocar aqui, ó, a invenção da moeda, a escrita, se cair na prova é verdade, tá? Do alfabeto fonético. Tudo isso aqui vai contribuir, tudo isso aqui vai contribuir para que o homem tenha uma nova abstração da realidade, tá? Então, se vocês encontrarem esses, essas alternativas aqui, tá certo, viu? Tá errado não. Ah, pessoal, mas não foram os gregos que inventaram a escrita, não. Foram os sumerianos. A escrita com Nefal. Não, mas eu estou falando que eles desenvolveram a escrita dele, tá bom? Isso vai contribuir para que eles tenham nova abstração da realidade, a moeda, o alfabeto, né? Os gregos não vão inventar o alfabeto. Quem inventou o alfabeto foram os fenícios. É por isso que a galera confunde quando cai isso aqui. Tá? Mas os gregos vão introduzir lá algumas letrinhas, né? Vão desenvolver o alfabeto, utilizar o alfabeto, que vai contribuir para que o homem tenha uma nova abstração da realidade. Entendam isso. Todos esses fatores contribuem para que o homem tenha uma nova abstração da realidade, essa nova visão de mundo. Agora, ele busca a compreensão do mundo, ele busca essa compreensão pela razão, tá certo? Muito bem. Aí tu me pergunta assim, mas daí isso. Se o cara tá tendo essa nova visão do mundo, né? Ele se espantou frente à realidade devido a esses fatores aí externos, não sei o que lá, tal. Então, o que seria mesmo essa antiga forma de ver o mundo? Porque olha só, eu tenho aqui, isso eu falei para vocês, né? Eu tenho o logos, né? E eu tenho o mito. Olha só. Então, eu vou ter. É isso aqui, ó. É uma passagem. O surgimento da filosofia foi uma passagem de uma visão mitológica do mundo para uma visão racional do mundo. E aqui no meio do caminho tá todos esses fatores aqui, né? Então aqui eu poderia colocar todos esses fatores políticos, econômicos, sociais, blá blá blá, que vão contribuir para que o homem, né, tenha essa nova visão de mundo. Isso que aconteceu, tá? Aí outro modelo de questão que a gente pode entender sobre o surgimento da filosofia é isso aqui, né? Como ocorreu essa passagem do mito para o Logos. E é bem de boa isso aqui, sabe por quê? Porque a mitologia, ela tem algumas características, né? Elas têm algumas características que eu vou colocar para vocês aqui. Primeiro, a mitologia, o homem utiliza o seu imaginário. O mundo é visto através do imaginário humano, tá? Na mitologia, tá? O homem está utilizando o mágico, o transcendental. São explicações que estão além da realidade, tá? Então aqui são deuses, heróis, ninfas, tal, não sei o que lá, que se aliam, se traem, se comem lá. A bagaceira doida.
quando a gente fala de mitologia grega, né? Mas, olha só, é uma linguagem do imaginário. E o interessante não é isso, não. O interessante é que isso aqui se torna uma verdade. O interessante é que isso aqui tem um peso muito grande. Por quê? Porque é a primeira forma do homem compreender a realidade. O homem não tem uma racionalidade desenvolvida, ele não tem um método científico para explicar a chuva, mas ele vê a chuva. O homem vê e não compreende. Então, se ele vê e não compreende, então ele vai utilizar o quê? O seu imaginário. É o que nós fazemos. Até hoje nós usamos o nosso imaginário para muitas coisas, não é não? A gente acha que não, mas utilizamos. Tu cria coisas na cabeça que nem existe e tu acaba acreditando nisso. Não? Então, o homem tem isso em si. Então, o mito, o homem utiliza o seu imaginário. O mito, o homem utiliza, né, o mágico. O mito, ele é acrítico, é assistemático. Só que eu não vou colocar aqui porque lá em Teoria do Conhecimento, eu falar sobre os tipos de conhecimento, aí eu vou especificar esse conhecimento mitológico. Mas estou me referindo aqui à mitologia grega. Tá? Isso aqui é passado de geração, né? Isso aqui é transmitido por gerações. Transmitido por gerações. E pela oralidade, tá? De pai para filho, tal. Tá bom? Então, o homem grego, ele tinha essa visão de mundo. Só que chega um momento que ele faz o quê, galerinha? Ele se espanta frente à realidade. E esses fatores aqui que vão contribuir para esse espanto. Então, opa, isso aqui não é verdade. Então, deve existir uma nova verdade. E ele vai começar a usar a razão, o logos, para ir em busca de uma nova verdade. Por quê? Porque agora ele vai fazer isso, esse logos aqui, ele vai fazer de forma o quê? Crítica. Ele vai fazer de forma o quê? Sistemática. Ele vai fazer isso aqui através da reflexão. É isso aqui tudinho, esse logos, que é a nossa querida e amada filosofia. É assim que surge a filosofia. E agora nós vamos ter aqui a ideia de surgimento dos primeiros filósofos. Quem foram os primeiros filósofos? Sabemos que estão rompendo com essa visão de mundo aqui, né? Então, esses caras aqui, eles querem o quê? Uma nova visão de mundo. Eles buscam uma nova forma de compreender a realidade. Tá bom? Para a gente entender melhor aqui, eu vou colocar uma setinha aqui, especificando o mito, uma setinha aqui, explicando logos. Olha só. O que o mito investigava? O cosmo. Tá? Ó, é porque é o seguinte, os gregos eles criaram esse termo cosmo, ele se refere... por exemplo, se eu perguntar para você assim, me dê um nome que generaliza tudo que existe. Eu acho que a gente pensou em universo, né? Universo. Universo acho que é um termo aí que generaliza tudo que existe. Beleza, então o cosmo é isso, é tudo que existe, tá? Cosmo é universo. Então, a mitologia explicava tudo que existe. O cosmo. Beleza. Só que esse modelo de explicação, né, desse cosmo aqui, gonia. Gonia é origem. Então, eles buscavam compreender a origem do cosmo. Só que essa explicação para a origem do cosmo se dá pelo imaginário, pelo mágico, blá blá. Muito bem. Os primeiros filósofos, eles querem o quê? Uma nova forma de ver o mundo. Então, eles querem a nova forma de ver o mesmo cosmo. Só que agora, esse cosmo, tudo que existe, não vai ser mais uma explicação comum. Vai ser uma explicação que... é por isso que os primeiros filósofos, né, a gente pode, de cara, já caracterizá-los como uma cosmologia. É a primeira fase da filosofia. Ou seja, os primeiros filósofos investigavam o universo, a origem do universo, mas não mais pelo imaginário.
agora pela razão. Agora, uma explicação racional. Aí nós vamos entender como isso aconteceu e quem foram esses caras, porque agora nós vamos pegar aquela primeira parte, né, da história da filosofia, que nós vamos aqui fazer um balanço geral sobre os períodos da filosofia grega. E esse aqui foi o primeiro período, tá bom? Então, vocês tiram o print aí para a gente continuar. Certo, né? Então, o pensamento grego, a filosofia grega, nós vamos agora pegar aí uns minutinhos para a gente falar aqui de forma resumida, né? Aqui. Por quê? Porque eu não vou falar, por exemplo, de Platão, de todas as teorias de Platão, Aristóteles, todas. Não, porque nós vamos voltar ao pensamento grego. E não vai ser só uma vez, não, né? Só que nós vamos voltar ao pensamento grego com temas específicos. Então, em uma aula, eu vou voltar ao pensamento grego sobre ética. Eu vou falar de Platão, ética em Aristóteles. Bom? Eu vou falar de política, eu vou voltar ao pensamento grego, falar de o que Platão falou sobre política, e que Aristóteles fala sobre política, entende? Então, essa é a lógica. Então, vamos entender as etapas do pensamento grego, né? Dessa filosofia grega. Então, vamos colocar aqui, né? Já entrando aquela parte do editalzinho lá que fala sobre a história da filosofia, né? Principais períodos da filosofia. Que, na verdade, eu não gosto muito desse termo. Como é que ele coloca? Deixa eu ver bem aqui. Principais períodos, né? Como se a UEMA estivesse falando que uns são mais importantes e outros não, mas todos os períodos, né, são principais. E nós vamos ver todos, tá? Então, etapas do pensamento grego. O pensamento filosófico grego, né? O pensamento grego. Ou da filosofia grega. Tal. Muito bem. Vamos entender essa parada aí. Primeiro, eu já falei para vocês, né? É chamado de quê? De cosmologia. Então, os primeiros filósofos, eles investigavam o cosmo. Eles eram chamados de filósofos da natureza, tá bom? Certo. A cosmologia, o período cosmológico. Expliquei agora há pouco para vocês o significado disso, né? Então, eles eram os filósofos da natureza. Professor, o que eles queriam? Qual que era a proposta desses camaradas aí, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Os temas, na verdade, principais temas dos filósofos cosmológicos. E eu vou colocar para vocês três aqui. Primeiro, a origem. Não, dois. A origem do cosmo, tá? A origem do cosmo. Beleza. E vamos desenvolver essa ideia de origem do cosmo. Lembrando que eles não querem mais aquele modelo de explicação da mitologia, não é? Eles querem agora explicações mais, né, racionais. Pensemos assim. Muito bem. Só que quando eu falo origem do cosmo, eu tenho que entender o seguinte: eles vão se perguntar qual é a matéria-prima do cosmo. Que matéria-prima? Esse quadro. O que é matéria-prima? A madeira. Então, qual é a matéria-prima de tudo que existe? Ou seja, qual é um elemento primeiro? Então, os primeiros filósofos, tá? Eles vão buscar entender o que seria esse elemento primeiro do cosmos, que a partir dele tudo surgiu, tá? Então, só que esse elemento primeiro, os filósofos também vão se dividir, né? Vão se dividir. Vão aqueles que vão falar de um elemento e tem aqueles que vão falar de vários elementos, os pluralistas, tá? Então, olha só, a classificação
tá? Disso aqui, sobre a origem do cosmos. Encontrar matéria-prima do universo, um elemento primeiro, um elemento natural, que a partir dele tudo se origina. E quem é meu aluno aí, assistiu essa minha aula, sabe que eu uso analogia aqui que faz você entender melhor isso, tá? Qual é, professor? É o seguinte, imagine uma massa de modelar, tá bom? Eu queria colocar, eu nunca vermelho. Imagine a massa de modelar. Todo mundo já brincou de massinha de modelar, com certeza. Tu pega a massinha de modelar, tu faz o que tu quiser, tu faz um carrinho. Tu pode pegar, ela pode desmontar, né? O carrinho, tu pode fazer um bonequinho. Tu pode desmontar e fazer uma, sei lá, uma bosta. Então, observe que de um mesmo elemento eu posso fazer qualquer coisa. Essa é a lógica. Ou seja, os pré-socráticos, quando eles vão falar sobre a origem do cosmos, eles querem encontrar o que seria essa massinha de modelado cosmos. Vocês nunca esquecerem. Tá? Essa massinha de modelar. Uns vão falar que é uma coisa só. Outros vão falar que são vários elementos. Tá? Então eu posso encontrar aqui. Vou colocar um representante de cada aqui, né? Eu posso colocar o Tales de Mileto, que ele fala que é a água. Né? O Tales de Mileto fala que é a água. Vou falar de 4 pré-socráticos para vocês entenderem que são bem importantes. Eu posso falar do Pitágoras. Né? O Pitágoras que falam que são os números. E por aí vai. Beleza. Só que tem aqueles que são pluralistas. Que eles vão falar que não é só um elemento. Tá? O Anaxágoras. O Anaxágoras ele é o capitão planeta, viu? Aqui dos pré-socráticos. Anaxágoras. Né? Anaxágoras, ele fala que foram 4 elementos. Terra, água, fogo, vento, coração. Eu sou o Capitão Planeta. Quem aqui já é das antigas sabe de que desenho eu estou falando, né? Capitão Planeta. Anaxágoras. Eu posso falar aqui também de Leucipo e Demócrito, tá? Leucipo e Demócrito. Que fala que tudo são átomos. Então não é uma coisa só. Olha só. Tu tem que ficar ligado nisso aqui, tá? Tem que ficar ligado nisso aqui porque é o seguinte. Isso aqui não é um modelo atômico, não, pessoal. O livro de química, quando fala de Leucipo e Demócrito, é ideia de átomo. Eu vou já falar para vocês por que é só uma ideia de átomo. Isso aqui não era uma ciência experimental, tá bom? Não era. Isso aqui era uma ciência especulativa. Eles imaginaram um átomo. Ninguém nunca viu um átomo aqui na antiguidade. O homem começou a ver átomo com o avanço da ciência moderna, não é? Ele vai começar a analisar isso aqui. Então não é um modelo atômico, é uma ideia de átomo, que tudo é átomo, né? E o que diferencia as coisas é o tamanho do átomo, o ajuste deles, a quantidade deles, né? Mas tudo são átomos, beleza? Então, o tema sobre a origem, eu tenho aqueles que falam que é a partir de um elemento natural. Olha, interessante Pitágoras, né? Quando fala dos números aqui. Porque não é que é o número. Quando ele fala de número, ele está se referindo à ordem, né? Ele fala que tudo são números. Porque tudo pode ser quantificado, medido. Amor, por exemplo. Tem amor muito, amor pouco. Amizade muito pouco. Extensão, volume. Tudo. Né? Essa minha sala aqui, né? Meu estúdio aqui. Ele tem a extensão dele e tal. Então, o que seria matemática? Uma linguagem do universo. A forma que o homem criou para interpretar o universo. Tá? Então, a linguagem, a matemática é uma linguagem do universo. Porque tudo no universo é número. Tá bom? Essa é a ideia do Pitágoras. Beleza, então Tales, Mileto, Pitágoras, Anaxágoras. Aí tem outros, Anaximandro, Zenambro. Então, os temas, eu vou numerar, tá? Para ficar melhorzinho para vocês. Né? Sobre os temas, o primeiro tema dos pré-socráticos é sobre a origem. O segundo tema dos pré-socráticos é sobre o movimento. Movimento? Movimento é... Movimento é sexy. O movimento. Beleza. Aí, quando a gente fala de movimento,
É uma treta que tem lá na Grécia entre os filósofos pré-socráticos, que eles vão falar o seguinte, rapaz, as coisas mudam ou as coisas não mudam? Existe movimento ou não existe movimento? Aí dessa treta aí, vão surgir dois pensadores bem interessantes, que vai ser, isso aqui cai muito, tá? O Heráclito versus a galera do Parmênides. Ah, então lá na Grécia é como se tivesse uma treta assim, né? O cara tava na praça bacana assim, o pessoal de Heráclito lá conversando. Ah, porque tudo flui, né? Tudo flui, as coisas estão em constante movimento, não sei o quê. Aí chegava a galera de Parmênides. Ah, as coisas não mudam. O movimento é apenas aparência. Caraca, o movimento é aparência. Ou seja, as coisas não mudam. Então, lá na Grécia, começou a existir essa treta aí sobre essa questão do movimento, tá? Aí nós temos aqui dois grandes representantes desse segundo tema dos pré-socráticos. O primeiro é a origem, né? E o segundo é o movimento. É tanto que o Heráclito, eu poderia até colocar aqui, o Heráclito, ó, bem que assim, ele também fala sobre essa questão da origem, né? O Heráclito. Fala uma coisa que representa assim mudança, transformação, fogo, né? Poderia ser o fogo. E é isso mesmo, tá? Então o fogo para ele seria esse elemento, tá? Está em constante movimento, tal, tá bom? Então, quando eu falo tudo flui, Heráclito é aquele cara que fala assim, ó, ninguém banha na mesma água, no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque as coisas mudam. E o Parmênides disse assim, não, a galera de Parmênides, né? Era tipo briga de gangue lá na Grécia Antiga, que tinha intelectual, imagina aqueles filósofos, né, intelectuais discutindo sobre movimento. Devia ser muito legal. Hoje discute política, né? Hoje seria PT, galera do, né, tal. Muito bem. Então, aqui não, mas aqui eles discutiam era filosofia. Bons tempos, né, que haviam discussões saudáveis. Mas eu acho que rolava aqui, tu é um gado de Heráclito, tu é um, né, esses termos que a galera usa hoje para discutir, né? Aí quando o Parmênides fala assim, o movimento é aparência, porque tudo tem a essência e a aparência. Por exemplo, ó, esse pincel aqui, né? Esse pincel aqui ele tem a essência, é o pincel. Mas a aparência aqui muda, mas ele continua sendo pincel. Então existe mudança nas coisas, mas a mudança é a aparência. A essência continua. Você continua sendo você, mas você vai ficando velho, né? Vai ficando careca, essas coisas aí. Mas a sua essência não muda, muda a sua aparência, né? No meu caso, ficando mais bonito. Imagina, estou ficando mais bonito. Imagina como era antes. Aff, Maria. Vamos voltar aqui. Heráclito, Parmênides, tal. Entenderam isso aqui? Então, esses são os pré-socráticos, né? Esse primeiro período aqui. Professor, esses caras aqui têm nome não. Eles são chamados de filósofos da natureza. Beleza. Esse pensamento aqui, essa ideia de compreender o cosmos, as coisas e tal, é um pensamento que é anterior a Sócrates, né? Por isso que eles são chamados de por isso que eles são chamados de pré-socráticos, tá bom? Esses caras aí. Beleza? Outra coisa interessante aqui sobre os pré-socráticos é que eles faziam uma ciência, tá? Então, eles podem ser chamados de ciência? Pode. Só que aqui era uma ciência grega especulativa. Então, a cosmologia, eu vou colocar para cá. A cosmologia é uma ciência antiga. É uma ciência especulativa. Tá? Eu vou explicar em renascimento científico para vocês. Essa ciência especulativa, ele via, mas não falava. Ele via, mas não comprovava. Falava apenas, né? Aquela história, o cara deitava na grama, imagina na Grécia, o cara ficava deitado na grama, olhando para cima, pensando na vida. Caraca, velho, tenho que comprar um escravo para mim, porque não sei o que, meu Deus. Né? Ficava pensando na vida, olhando pro céu lá. Aí ele observava que as estrelas estavam aqui, né? Aí no outro dia ele estava de novo, aquela mesma estrela estava ali. Outro dia, ele, rapaz, bicho, ó,
os astros estão se movendo ao redor da Terra. Então, é nesse contexto que surge o quê? Que a Terra é o centro, é o centro, geocentrismo. Mas por que ele chegou à conclusão do geocentrismo? Porque ele via e falava. Tá bom? Então, na Idade Moderna que vai surgir a ciência que vai comprovar o contrário. Que não, é o contrário, né? O Sol que é o centro, é o heliocentrismo. Mas aqui surge a ciência especulativa, porque eles buscam compreender a natureza, mas não através da experimentação, da comprovação. Eles apenas viam e falavam, tá bom? Por isso que eles eram chamados de pré-socráticos. E eles eram chamados de pré-socráticos porque eles tinham um pensamento anterior a Sócrates. Então, o que o Sócrates vai fazer, né, para mudar essa ideia aí? Tira o print aí para a gente entender. Beleza. Então, eu tive o período cosmológico, né? Aí nós vamos ter aqui um período antropológico, que é o segundo período. Olha só. Antro. Homem. Lógico. Lá era cosmológico, que é as coisas humanas. É por isso que eles são chamados de pré-socráticos, tá? Por quê? Porque Sócrates e os sofistas, eles vão iniciar isso aqui. Então eu vou ter aqui os sofistas e eu vou ter aqui o Sócrates, né? Eles vão iniciar esse processo aqui, tá bom? E aqui eu quero falar sobre esses dois camaradas. Por quê? Porque antropológico? Porque o conhecimento agora volta-se para as coisas humanas, não mais para as coisas do cosmos, né? Como faziam os pré-socráticos, tá certo? Então, por isso que é período antropológico. Muito bem. Então, vamos colocar bem aqui o Sócrates. Não, os sofistas, né? Falar primeiro dos sofistas. Vou tentar aqui, esse quadro, colocar os sofistas, Sócrates, o Platão e Aristóteles, para a gente finalizar só com o helenismo, tá bom? Então, eu tenho aqui os sofistas contra versus o Sócrates. Muito bem, vou tentar usar essa parte aqui para eles. E ali eu vou colocar Platão e o Aristóteles, e a gente finaliza só com o helenismo, tá bom? Que são as principais etapas aqui, né, os principais pensamentos gregos. Muito bem. Quando a gente fala de sofistas, eu tenho que lembrar da arte da oratória. Beleza. Isso é bem óbvio, né? Então, os sofistas, eles eram mestres da oratória. Certo? Então, eles ensinavam isso, oratória. Eles ensinavam retórica. Eles ensinavam sofismas. Tá? Eles eram mestres. Agora, qual é a necessidade deles? Qual é a função social deles? Né? Então, qual a função social? A prova pode perguntar, tá bom? A função social dos sofistas. Eles tinham a função social tanto no campo da política, eles tinham uma função política e uma função na educação. Por quê? Eles eram professores, eles passavam conhecimento também, e eles cobravam para isso, tá bom? E quando eu falo essa função social dele, eles tinham a função política, por quê? Porque eles eram mestres de oratória. E o contexto aqui é o contexto da democracia, onde um jovem ateniense ele tinha que ter essa arte do argumento para que ele pudesse participar da Assembleia. Aí que entra o sofista, tá ligado? Que ensinava isso. Então, um bom cidadão grego, ateniense, era um cara que falava bem. É um cara que defendia bem seus argumentos. Tá? Então, por isso que os sofistas eles tinham essa função educacional, essa função política. Não esqueçam disso, tá? Então, os mestres da oratória, função social. Outra coisa dos sofistas que eles acreditavam é com relação à verdade, tá? E isso aqui vai diferenciar um pouco de Sócrates. Por quê? Porque se eu uso o argumento para as coisas, então não existe uma verdade absoluta. Qualquer coisa pode ser verdade se eu conseguir defender aquilo como verdade. Então, para eles, a verdade é relativa. Tá? Quando eu falo verdade relativa, é que a verdade depende da forma como eu defendo aquela verdade, tá bom? Então os sofistas, eles eram mestres da oratória,
Os sofistas andavam na rua da Grécia questionando tudo e todos, tá? Os sofistas, eles cobravam pelo ensinamento. Os sofistas tinham uma função política, porque eles ensinavam oratória para quem quisesse participar da assembleia na Grécia. Eles tinham a função educacional porque eram professores, passavam conhecimento, tá bom? Então, esse eram os sofistas. E a verdade para eles é relativa. Depende de como eu defendo aquilo. Qualquer coisa pode ser verdade. Depende do ponto de vista, né? Para eu dizer que se uma coisa é verdade ou não. Porque quando vem o Sócrates ele vai ser contra os sofistas. De cara, isso é óbvio, né? Sócrates é contra os sofistas. Assim, lembrando, pessoal, eu não vou aprofundar esses caras aqui, porque sempre vou voltar para eles. Por exemplo, vou falar de ética, eu vou voltar para os sofistas, né? Voltar para Sócrates, Platão, Aristóteles, helenismo. Como eu disse, política. Quem falou de política aqui, a gente vai falar deles, tá bom? Então, bora só pegar um balanço geral para a gente entender os períodos da filosofia grega. Beleza, o Sócrates, ele é um cara que está em busca do conhecimento. Busca do conhecimento. Mas tem uma coisa interessante aqui, ó. É sem pretender possuí-lo. Isso é bem importante, sabia? Então, olha só, o Sócrates ele está numa busca constante pelo conhecimento, mas sem pretender possuí-lo. É por isso que ele fala o que só sei que nada sei. Por quê? Esse só sei que nada sei é o início de um processo, tá, galera? Vejam esse só sei que nada sei como reconhecer a ignorância. Então, se eu não conheço, então eu devo buscar. Porque se eu falar que eu sei, eu não vou buscar. É claro. Então, o cara que fala que sabe, ele não está estudando, não. Porque o cara que sabe, ele já sabe tudo. Agora, o cara que fala, eu não sei. Então, quanto mais você aceita que você não sabe, mais você vai iniciar aquela busca, tá? Então, Sócrates, ele busca o conhecimento sem pretender possuí-lo. Sócrates, então, mas como é que eu vou fazer isso? É por isso que Sócrates, né, ele elabora o método socrático. Tá, galerinha? A gente vai só passando por cima, a gente sempre vai voltar a Sócrates aqui, né? O método socrático se resume em duas partes: ironia e a. Na verdade, é quatro partes, né? Mas vamos fingir que são duas. Pessoal, quatro partes, sim. Porque Sócrates primeiro convidava o cara para o debate, exortação. Depois indagava o cara. Depois queria para a ironia. O que é ironia? Ironia é a dialética. É o método dialético. Ou seja, é colocar opiniões contrárias. Então a dialética é quando Sócrates questionava, que o cara ele começava a encontrar contradições em seus conceitos. Então a dialética é buscar as contradições. Por que você acredita nisso? Mas se fosse assim, cara. Entende? O Sócrates ele questionava, né? A ideia de um cara, isso era ironia. Esse método dialético, eu vou explicar em filosofia contemporânea, falar de Hegel, vou falar o que seria essa dialética. A dialética são teses contrárias, então tem uma tese, uma ideia. Então tem uma ideia contrária à minha, isso é uma antitese. Fica discutindo e chega uma síntese. Entende? É isso que acontece. Então, o cara tinha uma ideia, aí Sócrates jogava uma ideia contrária, eles ficavam discutindo, e surgiu uma nova ideia. E quando surge uma nova ideia, isso é maiêutica. Essa maiêutica aqui é um parto das ideias. Então, o parto das ideias, uma nova ideia só surge quando eu coloco uma em debate, em dialética, em oposição, em contradições. Aí eu vou chegar ao parto das ideias. Maiêutica em grego é parto, tá? Então, parto das ideias, né? Ou seja, aqui surgem novas ideias. E vai por mim, vocês vão encontrar muito isso aqui em prova, tá? Esse método socrático. Essa palavra maiêutica, ela é bem repercutida, tá? Em questões, tá bom?
Beleza, 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 beleza. Continuemos. Aí nós temos, de boa, aqui Sócrates. Lembrando que Sócrates é contrário aos sofistas, né? É contrário aos sofistas, porque os sofistas, eles falavam que não tinha verdade. Sócrates tem sim, eu devo buscar. Eu só não possuo. Então, não sei se eu vou chegar a alcançar, mas é uma busca constante. E Sócrates também é contra os sofistas, porque os sofistas, eles cobravam até para ensinar, não é isso? Muito bem. Aí nós temos agora o Platão. Agora dá para Poxa. Agora dá para eu colocar junto aqui, como eu disse, eu não vou falar de todas as teorias dos caras, né? Eu tenho o Platão versus o Aristóteles. Platão versus Aristóteles. Professor, o que diferencia os dois? É porque o Platão, ele é idealista. Ó, as teorias políticas. Eu vou voltar. Vai ser o que eu falar menos aqui, esses dois agora, porque eu vou falar muito desses caras em todo o curso, muito mesmo. Todos os temas que nós vamos estudar, a partir das próximas aulas aí, eu vou falar de Platão e Aristóteles, para todos, política, ética. Por isso que aqui eu vou só diferenciá-los. O Platão, ele tem uma visão idealista das coisas, tá? O Platão, ele tem uma visão dualista do mundo. Ou seja, quando o Platão fala de dualismo, né, ele fala que existem duas realidades. Né? Existe um mundo que a gente chama de mundo dos sentidos, né? Que é o mundo sensível. O mundo sensível é esse mundo nosso, né? É o mundo que eu percebo pelos sentidos, tá? O pincel aqui está no mundo sensível. Só que ele fala que existe a ideia de pincel, que está no mundo além do que eu posso ver, que ele chama de mundo inteligível, tá? Então, beleza. A filosofia de Platão poderia ser resumida nisso aqui. Na verdade, tudo de Platão se resume em idealismo, mundo das ideias. Se resume em essa ideia de que existem duas realidades, a realidade sensível e a realidade inteligível. E essa daqui é apenas cópia. Tá? O mundo sensível, para Platão, é apenas uma cópia desse. O mundo insensível é apenas sombra desse. O mundo sensível é engano. Por isso que ele fala, ó, os sentidos nos enganam. Em teoria do conhecimento, eu vou voltar a falar isso aqui, tá bom? Então, para Platão existe realidade que é percebida pelos cinco sentidos, pelo olho, o que eu vejo, o que eu escuto é o mundo sensível, mas o que está aqui é o inteligível. Se você não entendeu, olha para mim. Você está no mundo sensível, feche seus olhos, me imagine. Você está no inteligível. Se você perder todos os seus sentidos, resta seu pensamento. Então, o que seria o mundo do pensamento? Tá bom? Então, esse mundo inteligível aqui seria o mundo do pensamento. Eterno, imutável. Isso aqui é imutável. Isso aqui é inato. Mentalizem essa palavra aqui, ó. Inato, tá? Por quê? Porque em teoria do conhecimento fala de racionalismo. E eu vou usar muito essa palavra aqui, inatismo. O conhecimento é inato, tá aqui. É por isso que o Platão fala que conhecer é recordar. Porque eu já estou com conhecimento aqui. Mas não se preocupe. Teoria do conhecimento, eu volto a falar desse tema. O Aristóteles vai olhar para o Platão, que está apontando para cima em muitas questões. Um quadro de Rafael Sanzio, que está todos os filósofos gregos. E no meio está o Platão apontando para cima. Falando sobre esse mundo das ideias. E o Aristóteles assim, né? Apontando para baixo, mostrando, és um louco, és um louco. Que mané mundo sensível o quê? O Aristóteles, ele valoriza os sentidos, tá? Então, Aristóteles, ele fica na realidade, nesse materialismo. Só que essa palavra materialismo, não vamos confundir com o materialismo econômico de Karl Marx, tá? Materialismo. Realismo. Valoriza os sentidos. Ou seja, para eu compreender
as coisas, eu não preciso ir para outra realidade, como falava Platão. Eu posso compreender as coisas nela mesma. Por quê? Porque as coisas elas têm as suas causas de ser aquilo. Então é por isso que ele cria a teoria das causas, tá? Quando ele fala de teoria das causas, é aquilo que o meu sentido consegue compreender nas coisas para que elas possam ser aquilo. Então, eu tenho... Calma aí, não se desespera. Sei que está meio assim, né? Mas vamos entender. Eu tenho a teoria das 4 causas. Então, vamos olhar para esse pincel, né? Como eu falei agora há pouco. O Platão fala o quê? Ah, engano. Não fala que é engano? Né? É engano, sombra, tal. Porque tem a ideia de pincel que é a realidade. Beleza. O Aristóteles, não tem mané ideia, não. Esse próprio pincel ele tem 4 causas que eu posso identificá-lo. Ele tem a causa material. O que ele é feito? Cabe aqui, no espaço? Vocês coloquem aí. Causa material, borracha, não polímero. Causa formal, o formato. Causa eficiente, como que foi feito. E causa final, a finalidade. Então, todos os seres têm essas 4 causas. Material, formal, eficiente, ou motora, e final, uma finalidade. Então, observe que eu identifiquei as coisas nela mesma, a realidade dela. Eu valorizei o que meus sentidos me mostraram, não a ideia, como falava o Platão. Então, nessa filosofia, né, essa filosofia aqui, eu tenho esses 3 grandes filósofos gregos que eu tentei resumir para vocês aqui. Como eu disse, nós vamos sempre voltar a compreender. Professor, então o período antropológico é Sócrates, sofistas, complementem bem aí. E o Platão, tá? Complementem. E o Platão. Por quê? Porque o Aristóteles ele já entra num outro período chamado de período sistemático. Eu vou colocar melhor aqui para vocês, tá bom? E depois que nós vamos entender por que desse nome, tá certo? Muito bem, então copia aí, vamos finalizar falando da última etapa da filosofia grega, que é o helenismo. Então, como eu disse, né? Como é que é classificado aqui? Primeira, segunda, terceira, quarta. A filosofia grega é dividida nesses 4 períodos. O primeiro eu falei que é o período cosmológico. O segundo é o antropológico, né? Que eu tenho aqui quem? Os sofistas. Comentei. Eu tenho Sócrates, o famoso SSP, né? E o Platão. Aí eu tenho o período sistemático. Eu vou encontrar aqui o Aristóteles. E o último período, o quarto, é o período helenístico, que nós vamos ver agora, tá? Então, o pensamento grego, ele é dividido essas quatro etapas aí, tá? Cosmológico, antropológico, sistemático e coisado. Puxa, Maria. Arrumando as coisas aqui. Certo. Então, o período helenístico, né? Vamos entender bem aqui rapidão a filosofia helenística, para a gente finalizar. Filosofia helenística. Lembrando que esse período aqui foi um período de dominação, né? Então, foi um período de dominação macedônica. Filipe, Alexandre, né? Dominaram os gregos. Então, foi um período de dominação macedônica, certo? Muito bem. Esse período aqui foi um período que influenciou, isso aqui é importante, influenciou uma coisa que vai acontecer lá no século XVI, chamada Renascimento. Aqui tem um esquema bem interessante. Olha só. Lembrando que o Renascimento é renascer as teorias clássicas. Todos os clássicos, isso aqui tudo vai ser relembrado no século XVI, tudo.
Então a filosofia helenística, ela vai ser muito importante, porque ela vai influenciar o Renascimento, principalmente com essa ideia aqui, ó, com essa ideia do antropocentrismo, tá? A ideia do antropocentrismo. Porque tem um sofista chamado Protágoras, que fala assim, ó, o homem é a medida de todas as coisas. Vou repetir. Tem um sofista, mito, sofista lá, né? O sofista é o período antropológico, aqui reinicia o período antropológico, aqui reinicia o humanismo, né? Como os caras estão renascendo aqui as coisas do mundo antigo, tá? Esse antropocentrismo grego vai ser relembrado. E os sofistas, eles desenvolveram também, tá confundindo aqui, o menino, rapaz, como é o nome do diabo aqui? Os filósofos helenísticos, eles também vão desenvolver o antropocentrismo, porque eles vão focar para o homem como o benfeitor da sua felicidade, da sua ataraxia. Porque o grande tema da filosofia helenística, lembrando, ó, eu falei do Protágoras, o Protágoras é um sofista, tá? Que falava que o homem é a medida de todas as coisas. É por isso que esse período é chamado de antropológico, tá? O homem é a medida de tudo. Não esqueçam o Protágoras. Aqui eu ainda tenho esse antropocentrismo, aqui eu ainda tenho esse humanismo, que foram desenvolvidos pelos gregos, tá? Então, os caras agora, eles vão fazer o seguinte, ó, eles vão voltar o pensamento para a vida ética. O que que eu tenho que, ó, o que eu tenho que fazer para ser feliz? É uma filosofia que a gente chama da felicidade, da busca pela felicidade, que eu vou explicar lá em ética. Felicidade, que é chamada de eudaimonia, e aqui nós vamos chamar de ataraxia. Ou seja, os filósofos helenísticos, eles estão buscando uma forma de alcançar a paz da alma, tá? Essa paz interna, essa ataraxia, as pessoas estão falando aqui, né? Escrevi muito, é a paz da alma, o equilíbrio. Coloque equilíbrio, mais bonitinho. Ataraxia, equilíbrio. Aí eu pergunto para vocês. Você depende de ti mesmo. E tu quer alcançar a tua felicidade. O que tu tem que fazer para alcançar a tua felicidade? O que eu tenho que fazer para alcançar a minha paz da alma? É aí que vão surgir, tá? É aí que vão surgir as filosofias helenísticas. Então vejam a filosofia helenística como estilos de vida, formas de viver, tá? Então as escolas são estilos de vida. Por exemplo, se eu perguntar, o que você vai fazer para você, antropó? Para você alcançar a sua felicidade, para você alcançar o seu equilíbrio. Sei lá. Assistir Netflix o dia todinho é uma forma de você alcançar a sua felicidade, entende? Então os caras aqui eles vão fugir um pouco da metafísica que Aristóteles, esse cara falava de e voltar mais para a vida prática. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para alcançar a felicidade, tá? Então, eu vou criar um estilo de vida, uma forma de viver para que eu possa alcançar a minha ataraxia, para que eu possa alcançar a minha paz da alma. É aí que surgem as escolas helenísticas. Tá? Eu vou só helenísticas. Que a UEMA gosta demais desses caras aqui também, tá? Então eu posso falar para você do cinismo, epicurismo, o hedonismo. Cinismo é eliminar, vou colocar uma coisa de cada, tá? As, gostaram aí do, ó, eliminar as necessidades, necessidades. Tipo, tu quer ser feliz, tu quer ter paz da alma, elimina as necessidades, porque só assim você vai alcançar.
Então, ele faz uma crítica às convenções sociais. Eu não tenho que estar seguindo as convenções sociais para que eu possa alcançar a minha felicidade. Tá? Então, é a falta de necessidade que traz a felicidade. Se eu botar na minha cabeça que eu preciso de uma coisa, de outra, eu vou perder minha felicidade por isso. Então, o cinismo fala para eu me convencer com o que eu tenho, né? Para não ficar correndo atrás das coisas. Eu tenho que eliminar essa necessidade que eu tenho de ter as coisas. É isso que tira o meu equilíbrio. E se eu começar a acreditar que eu posso alcançar a minha felicidade eliminando, tá? As necessidades, eu vou entender que eu vou alcançar a felicidade vivendo em felicidade consigo mesmo. Entende? Você mesmo. Vivendo com você. Sem as necessidades, sem as convenções. Essa é uma forma para alcançar a paz da alma, para alcançar a ataraxia, tá? Aí eu tenho os estoicos, o estoicismo, né? O estoicismo, eles falam viver de acordo com a lei da natureza, tá? Viver de acordo com as leis da natureza, tá? Ou seja, existe uma razão universal para que as coisas sejam daquele jeito. Então te conforma. A natureza quis que fosse assim porque tem uma razão, além do que eu posso entender, para que aquilo fosse daquele jeito. Então, se eu entender que existe uma razão para as coisas serem daquela forma, isso vai trazer uma paz para mim. É aquela velha história, aceita que dói menos, tu entende? É quando você tem assim, poxa, tinha que ser assim. Então, quando você pensa assim, né? Quando você vai viver de acordo com o que o cosmos está lhe propondo, você vai eliminar o sofrimento, porque você vai começar a compreender que tem uma razão que está além do que você pode compreender. Então, os estoicos é viver de acordo com as leis da natureza, tá? Aí nós temos o epicurismo, a gente só finalizar aqui. Essas aqui são as mais cobradas, né? Epicuro, né? Satisfazer os prazeres. Então, para eu alcançar, para o epicurismo, né? Para eu alcançar a minha felicidade, o meu equilíbrio, lembrando meu estilo de vida que eu tenho que ter para ser feliz, para ter equilíbrio, eu satisfazer o que eu quero fazer, é satisfazer os meus prazeres. Só que cuidado, tá? Porque eu tenho uma outra teoria aqui sobre os prazeres que é chamada de hedonismo. O hedonismo também é daqui, não, né? Mas eu vou só falar aqui as outras aqui. O hedonismo também é uma filosofia helenística, uma escola helenística que fala sobre a satisfação dos prazeres. Só que de forma desregrada, né? Aqui não, o epicurismo ele ainda fala que eu tenho que usar a racionalidade. Não é qualquer coisa. Tá? Então eu vou satisfazer os meus prazeres, mas racionalmente. O hedonismo fala do cara satisfazer os prazeres, mas qualquer coisa, né? De qualquer forma, aqui não. Que tem que haver o equilíbrio dos prazeres, tá bom? Aí eu tenho o ceticismo, né? Tiro print, deixa eu colocar as outras duas aqui para a gente finalizar. Tiro print, colocar aqui, né? Então eu tenho o ceticismo, que é outra corrente da filosofia helenística. Fazer logo tudo, né? Ficar bem bonitinho, para não faltar nada. O ceticismo, a verdade
não pode ser atingida. Então, essa teoria aqui nos dá muito ela também. Tá lá em teoria do conhecimento, tal, isso aí. Então, para que eu vou ficar buscando compreender as coisas? Eu nunca vou compreender, eu nunca vou encontrar um porquê daquilo. As verdades não podem ser atingidas, tá certo? E aquilo que eu falei, né, do hedonismo, tá? Que também está relacionado com a busca dos prazeres, só que não é racionalmente. Aqui é de forma desregrada. Desregrada. Não sei se seria o termo, né? Mas, tipo assim, eu quis dizer para vocês que, de qualquer forma, né? Qualquer coisa, se traz. Se eu vou me lascar, tô nem aí, mas tá me trazendo prazer, então vou fazer. Fumar, por exemplo, está relacionado com o hedonismo. Traz um prazer, mas prejudica, não é? Então, fumar já não seria uma satisfação dos prazeres relacionado ao epicurismo, porque se o cara parar para pensar racionalmente, ele, poxa, eu vou ter um câncer, eu vou ter não sei o quê. Entende? É essa a diferença do epicurismo para o hedonismo, tá bom, galerinha? E aqui são as etapas da filosofia. Então, galera, ó, para você ver, né, foi muita coisa, né, muita informação, o que é filosofia, atitude filosófica, as etapas da atitude filosófica, essa passagem do mito ao logos, o surgimento da filosofia, o contexto histórico para o surgimento da filosofia, os primeiros filósofos, cosmologia, Sócrates, Platão, Aristóteles, sofistas, as escolas helenísticas. Então, na verdade, a gente resumiu aqui um semestre todinho em 1h20 minutos. Tá bom, galera? Então, valeu. A gente se vê na próxima aula. Falou!